Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Agora é a aula de número 44. Vamos continuar falando sobre ortografia. Vamos finalizar as atividades sobre ortografia, sobre esse conteúdo, nessa videoaula. Então, peguem o livro de vocês, o livro 5, lápis e borracha, e vamos lá. Bom, como eu já disse, é continuação das atividades de 96 até o número 100, tá? Vamos fazer essas páginas agora, da 45 a 49, que foi de onde a gente parou. Na página 45, ela traz lá no finalzinho, vocês fizeram na aula anterior, né? Como deverzinho, como dever de casa, como atividade pós-videoaula. Vocês fizeram o número 6 lá em cima. E lá embaixo da 45 tem o início de um texto. Esse texto é a continuação daquele texto que a gente leu na aula passada e fizemos até algumas atividades, como se deu o desenvolvimento da escrita. Então, esse aí é uma continuação daquele texto. A tia Georgia não vai ler, vocês leiam depois, tá? No vídeo da videoaula, mas a gente vai só ver, eu só vou explicar mais ou menos o que o texto está querendo dizer, tá bom? Então, a primeira parte, ele fala, tem o subtítulo de Da Imagem ao Som. Ele traz a seguinte questão, que lá no início da escrita, na verdade, a escrita ela se originou do desenho. Tudo começou com desenho, era assim que as pessoas se comunicavam, né? A gente, inclusive, já estudamos sobre as pinturas rupestres, que eram, na verdade, feita mesmo essa comunicação através dos desenhos nas pedras, tá? Então, era assim. No início da escrita, cada desenho representava alguma coisa, um objeto ou alguma coisa. Por exemplo, se desenhasse ali um peixe, a pessoa estava querendo escrever peixe. Se ela desenhasse um pé, a pessoa estava querendo escrever viagem, andar, né, ou ir, representava exatamente o que aquele desenho significava, ok? Só que as pessoas nunca faziam o mesmo desenho, né? Os desenhos eles tinham um significado só, mas eles nunca eram os mesmos. Por exemplo, para representar a palavra água, os egípcios eles faziam assim, como se fossem umas ondinhas. Já os chineses eles representavam como se fossem umas curvinhas que lembravam a correnteza de um rio. E os astecas era a cor azul dentro de um desenho de uma vasilha. Era como se fosse água dentro de uma vasilha. Então, cada um fazia da sua forma. Com o passar do tempo, essa escrita, esse símbolo, ele foi ficando cada vez mais diferente, mais distante do que realmente ele representava. Esse tipo de escrita é chamado de pictografia, tá? É a escrita figurativa, através de figuras mesmo, tá? E com o passar do tempo, com a evolução, esses símbolos eles foram cada vez mais se distanciando do que eles realmente representavam. Tá vendo? Essa evolução deu origem à ideografia, que é também um tipo de escrita usada pelos chineses. Também com aquelas figuras, eles usam símbolos, um símbolo para cada palavra. E ela é chamada assim, são os ideogramas ou ideografia. Tá? É o sistema ideográfico. É difícil para a gente porque são mais de 1000 símbolos que existem diferentes. Então, a pessoa, para escrever algo, né, ela precisaria memorizar muitos símbolos. Diferente do nosso alfabeto, que são apenas 26 letras. Símbolos representados por letras. E nesse sistema ideográfico, a menor unidade de escrita é a palavra, ou seja, um símbolo representa uma palavra, é a menor unidade de escrita. Diferente do nosso sistema de escrita, o alfabeto, onde
a menor unidade de escrita é a letra, porque cada letra representa um som. Na verdade, a gente não tem um símbolo para uma palavra, a gente tem cada letra é um símbolo de um som, tá? E aí é o som que a gente fala, né? A, B, C, D. Os símbolos representam, na verdade, os sons que a gente fala, e aí a gente registra aí com a escrita das letras. E a nossa comunicação, a língua escrita também, assim como a língua falada, ela evolui, muda sem parar. Permanentemente ela vem mudando, né? Vem surgindo palavras novas, símbolos novos. Existem palavras que antigamente se usava, que hoje não se usa mais. Um exemplo é a palavra vós-me-ser, né? A expressão vós-me-ser também. Hoje a gente usa apenas você, mas vós-me-ser antigamente era utilizado para se referir a alguma pessoa. É o que significava o você hoje. Tá? E a gente tem, inclusive, nos nossos tempos atuais, a linguagem digital que a gente já estudou lá nas ciências sociais, lembram? Os emojis, as siglas, né? VC, que significa você, TB, que significa também. Então, isso para mostrar que a nossa linguagem, a nossa escrita está em permanente evolução. Esses símbolos aqui, ó, feitos com os sinais do próprio computador, ó, 2 pontos, aquele underline e um parêntese, significa triste, a carinha tá assim, né? Que aí deram origem também aos smiles, né? Não existia antigamente. Uma pessoa antiga, né, visse uma escrita dessa, não ia entender o que estava querendo dizer, o que significava. Então, isso significa que a nossa linguagem, a nossa escrita, ela está em permanente evolução. Inclusive, alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2008, acho que foi por ali, 2008, 2010, surgiu a nova ortografia, com novas regras ortográficas. Então, muita coisa que eu aprendi de um jeito, eu tive que reaprender depois de grande, de adulto, eu tive que reaprender de outro. Também é uma maneira de mudança aí da nossa escrita. Que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo, apesar da gente, né, de falar da linguagem chinesa, as regras gramaticais e ortográficas da língua portuguesa também são bem difíceis. Então, vamos lá fazer na página 47 uma atividade. A palavra correnteza é grafada em língua portuguesa com 2 R's. Isso acontece porque quando pronunciamos tal palavra, o R assume o som forte, correnteza. Pensando nisso, escreva corretamente o que se vê nas imagens. Aqui a gente está vendo uma aranha, R fraco. Então, 2 ou 1 R? Um R só, aranha. Podem escrever aí, tá bom? Página 48, a gente vê aqui um carro. Quando eu falo carro, R forte ou R fraco? Forte, é com a garganta, ó. Não é com a língua. R. Com a garganta, então são 2 R's, carro. Essa palavra rádio, eu tô falando com a garganta, é forte, mas eu vou botar 2 R's? Sim ou não? Não, porque nenhuma palavra começa com 2 R's. No início, sempre com um só. Rádio. Nem tem palavra que começa com assim, com R fraco. Rádio. Não existe, tá? A nossa língua portuguesa. Aqui a gente tem uma orelha. Relha com a língua. R fraco, um R só. Orelha. E aqui a gente tem o desenho da carroça. Com a garganta, R forte, no meio da palavra, carroça. Ok? Então, vamos lá. E agora vocês vão fazer as atividades, que são os exercícios propostos das páginas 48 e 49. É um trechinho de um texto pequenininho na 48, lá embaixo, tá? No finalzinho da 48. E aí vocês têm a 49 para fazer, encontrar algumas palavras, organizar essas palavras nos quadros,
de acordo com as letras, com o som, como se escreve, tá bom? E lá embaixo, 2 múltiplas escolhas. Na verdade, é uma múltipla escolha. Não, são 2 múltiplas escolhas, sim. Tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.